Eu sou um grande ávido na machosfera e, com o tempo, eu vi vários e vários tipos de discurso nela. Seja discursos mais pesados ou discursos mais, digamos assim, não abrandados, mas discursos mais na régua, por assim dizer, do que todo mundo já fala. E um dos discursos que eu mais vejo, das falas que eu mais vejo, é o pessoal falando de que as mulheres são todas iguais, nenhuma presta, todas são hipergâmicas, todas são feministas por natureza, coisa e tal. Todas são interesseiras, todas são isso, assado, cozido, blá 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 blá. Esse ponto é defendido por alguns dos canais grandes, como o Coruja, como o Que é a Vida, entre vários outros. E quando eu ouço esses caras falando, vejo os vídeos, eu sigo todo, praticamente quase todos os canais da Machosfera. Quando eu vejo esses caras falando isso, sinceramente eu rio. Não querendo ofender, mas eu rio. Porque isso não tem um menor cabimento. Tanto natural quanto racional, tanto quanto qualquer coisa nas regras universais. Não tem como. Aqui eu vou dar meus argumentos. Se você quiser acreditar ou não, aí já é com você. Eu aqui não vou bancar o dono da verdade, só vou explanar a minha opinião. Por que eu digo que dizer que todas as mulheres são iguais é uma falácia? Primeiramente, eu quero explicar aqui o que é uma falácia, já que nem todo mundo entende o que é uma falácia. A gente ouve falar, eu sinceramente só ouvi a falar, é que nem caviar. Nunca vi nem comi o soço falar, só vejo o povo falando e eu queria tentar entender. Vamos entender primeiramente o que é uma falácia. Falácia: discurso falso que se passa por verdadeiro, engano, modo errado de se conceber alguma coisa, erro. A falácia de que toda mulher que é sensível e atrapalha a vida de muitas. Ó, já vemos aqui que o negócio já está pegando fogo. Sabendo agora o que é falácia, por que eu digo isso? Que dizer que todas as mulheres são iguais sempre for assim é uma falácia muito da sua idiota, por assim dizer, porque você não precisa ter dois neurônios para saber que isso é uma mentira. Primeiramente, vamos lá, quesito natural. Todo mundo aqui sabe que as mulheres têm como base nos seus instintos, natureza e biologia, pergamia, elas são, digamos assim, mais passionais, um pouco menos racionais, apesar de que elas usam, sendo sincero, todo mundo sabe que elas usam os neurônios delas melhor. Elas têm metade dos nossos neurônios, mas elas são mais distribuídos. A biologia do homem, os neurônios do homem são mais focados em uma só coisa. Por isso que a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma consequência evolutiva e não entra nesse mérito. Mas a gente sabe. Tem pergamia, tem a passionalidade, tem várias outras coisas que todo mundo aqui já sabe, todo mundo já tá careca de saber. Não precisa ser. Todo mundo aqui já sabe. Mas por que eu digo que isso é uma falácia? Porque, literalmente, vou usar aqui um exemplo do Coruja. Ele fez vídeos recentes sobre isso e eu quero dar um espaço a ele aqui. Ele disse num dos exemplos: você diz, os pássaros voam. Vou parafrasear aqui: os pássaros voam. Aí você vai dizer: voam, mas nem todos. Aí ele fala assim: você vai dizer que eles voam, porque esse é o geral de todos os pássaros. Assim, nem todo pássaro voa. Você vai dizer: mas você então vai negar que o que todos os outros pássaros fazem? Vai negar, tipo, pássaros a maioria voa? Aí eu respondo: sim, porque literalmente é a verdade. A natureza não trabalha com generalização. Esse pessoal gosta muito de falar de natureza, então deixa eu te dizer uma coisa aqui: natureza não trabalha com generalização. Ela é tanto equilibrada quanto caótica, mas até no caos não existe generalização. O universo não trabalha com generalização.
Imagina se fosse por generalização, nossa, a gravidade enlouqueceria, os planetas iriam bater um no outro, porque basta ser um mínimo desvio que tudo descaralha. Basta um mínimo desvio na conta. É tudo na exatidão. Vou dar aqui um exemplo muito digamos assim, um exemplo mais comum que eu dou quando o pessoal vem com essa. Se vocês estão ouvindo um gato miando no fundo, é meu gato. Eu tenho um gato aqui em casa. A aceleração da gravidade. Quando a gente está lá no oitavo, no nono ano, a gente aprende que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo. Tem aqueles que perguntam depois para o professor, mas a gente sempre aprende a calcular com 10 metros por segundo. Até nos filmes, se você ver MIB Homens de Preto 3, você vai ver que o cara calcula a aceleração em 10 metros por segundo. Mas aí então a gente cresce, a gente evolui no sistema educacional, a gente vai para o ensino médio, ou já está numa faculdade, dependendo do que você cursa, e você aprende quando você vai fazer os vestibulares, os concursos, ou você vai estudar nessas áreas de que não dá para usar 10 metros por segundo, porque você sempre vai ter que trabalhar com a medida mais exata possível para evitar erro. Aí então você vai lá e aprende que você tem que agora calcular a aceleração da gravidade em 9,8 metros por segundo. Tem lugares que eles são mais específicos, mais exatos ainda, que eles usam 9,81 metros por segundo. Oh, mas é só 0,19, é uma margem muito pequena, vai fazer falta? Vai. Vai fazer falta. Faz o cálculo aí. Com coisa pequena até que tá de boa. Agora faz com uma coisa grande, você vai ver que aquele 0,19 vira um número imenso. Se a gente usasse a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo, a Apollo teria desviado da Lua. Ela teria batido em outro lugar que não fosse no oceano. O Kuroshi também fala, se você fala que nem todo assim, você está entregando os pontos para o seu inimigo. Não, você não está entregando os pontos para o seu inimigo. Na verdade, você está tirando os pontos dele. Porque no momento em que você generaliza, você perde o argumento de quando ele generaliza você. Teve umas frases no Twitter que o cara falou assim: os homens que dizem que todas as mulheres são iguais não têm o direito de reclamar quando as mulheres dizem que todos os homens são iguais. Mas nós temos provas, nós temos isso. A gente tem prova da maioria. A gente tem prova da maioria, não de todas. A gente tem prova da maioria. Não se esqueça disso. A gente tem prova da maioria. Mas todas têm essa natureza, todas são hipergâmicas, todas são passionais, todas aqui são descendentes da que mais se reproduziu, que foi a que tinha coração de pedra. Você não está esquecendo de um detalhe um pouco escuso dos fatos, amigo? Parece aquele meme que uma vez eu vi, que é tipo, as pessoas estão conversando e aparece lá o fatos. E as pessoas só querem a parte do fato que endossa a opinião delas. Elas não querem a parte do fato que destrói a opinião delas ou que vai de encontro. Não, elas só pegam aquele pedaço e deixam o bichinho lá todo triste. Na verdade, eu até fiquei um pouco triste com esse meme. Esse meme me deixou um pouquinho depressivo. Fiquei com pena. Porque é uma verdade, realmente, que elas têm tudo isso dentro delas, que elas são mais passionais, que elas têm hipergamia, que elas têm isso, assado, cozido, blá 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 blá. Mas, primeiramente, a natureza não é via de mão única. A natureza não é via de mão única, ela é via de mão dupla. Ela tem um lado, ela tem outro lado. Não é uma pista única. A mesma natureza tem, por si só, um lado bom e um lado ruim. Agostinho da Silva falou uma frase muito boa para definir isso. A mulher está muito perto da natureza. Isso é verdade.
a mulher está muito perto da natureza. Há nela os mesmos encantos e os mesmos perigos. Nessa frase ele já mata qualquer outro argumento que os caras falam. Só nessa frase ele já mata o argumento. Porque a mesma natureza ruim também tem a natureza boa. De elas serem sensíveis, coisa e tal. Eu fico tipo falando assim às vezes. As waifus não são irreais. Elas são o que as mulheres poderiam ser, mas não quiseram. Elas são o que elas poderiam ser, mas não quiseram. Ou seja, entrando já no outro ponto aqui, de que natureza não é prerrogativa quando você é um ser humano. Na verdade, é mais uma coisa para te punir mesmo. Porque você, no fim de tudo, você é um ser humano. E quando você diz que você é um ser humano, você automaticamente diz que você é racional. Você é da espécie Homo sapiens sapiens, porque o Homo sapiens já se foi. Há muito tempo. Aqui é Homo sapiens sapiens, galera. Quando você diz isso, você perde a prerrogativa da natureza. Porque você não é mais como os animais do campo. E até os animais do campo pensam. Eles pensam. Se você vê, quando um caçador vai fazer uma armadilha, ele tem que fazer a armadilha mais escondida possível. Ele tem que camuflar, ele tem que não deixar muito visível. Porque se o animal vê a armadilha, ele pega o instinto de que aquilo pode ser ruim, ele processa e sabe que aquilo lá não é coisa boa. Elas tinham que se tornar melhores. No caso das mulheres, se elas estão assim hoje, desse jeito, nessa depravação total, são porque querem. Não é por instinto, não é por natureza. Natureza influencia, isso é verdade. Não nego. Natureza influencia. Mas não é prerrogativa. Porque a racionalidade dá poder sobre a natureza. Elas podem ser menos racionais que a gente. Elas são muito mais racionais que um homem, mas elas têm um nível de racionalidade muito acima ainda dos animais, de qualquer outra coisa. Ou seja, mesmo estando abaixo em nível de racionalidade que o homem, elas ainda têm uma racionalidade muito grande. Ou seja, se elas estão assim é porque querem. Se elas estão querendo viver emoções rápidas, essas coisas, é porque querem. Única e exclusivamente porque querem. Eu vejo também muitos outros falando, tipo, mas é muito pequeno, é melhor assim dizer que todas são iguais, porque a régua é maior, a margem de erro é muito pequena. O Angry Fox falou isso num dos textos dele, ele tem um sitezinho lá, ele falou nos textos, recomendo vocês lerem, que é muito bom. Ele dá exemplo da medição atmosférica, quando eles vão fazer lá, se vai chover, se vai ter isso, se vai ter assado, se vai ter cozido, blá blá blá. Eles usam estimativas? Sim, eles usam estimativas, só que eles esquecem que até as estimativas são as mais exatas possíveis. São as mais exatas possíveis, para que a margem de erro seja o menor possível. Porque esse mesmo argumento pode ser usado para dizer que todas as pessoas negras são bandidos. É o mesmo argumento que elas usam para dizer que todos os homens são estupradores, mesmo sendo isso uma coisa que não tem cabimento. Porque só de você ver o tanto de falsa acusação que existe aí, você vai ver que esses números contra os homens são mentira. Não precisa ser um gênio para saber disso. Tem uma frase muito legal que fala que não importa quando um policial entra no morro, não importa se os tiros vêm de todos os lados, ele nunca pode atirar para todos os lados. Ele tem que atirar em quem ele vê que está atirando nele. Porque se ele atirar para todos os lados, é capaz de ele acertar quem não merece tomar um tiro. Essa questão de, elas sempre foram assim, desse jeito, mano, não vem com essa. Não vem com essa. Não precisa ser um gênio para saber que isso é mentira, cara, porque isso é uma falácia. É uma coisa burra dita de forma inteligente. Não precisa ser um gênio disso, não. Eu mesmo por um momento já acreditei nisso, mas percebi que isso é uma merda. Vou dar um exemplo, calma. Aí dizer que todas são iguais, que sempre foram assim, que sempre descartaram e fizeram acontecer,
é literalmente jogar toda a evolução social, mental do ser humano no lixo. É isso. Você está literalmente jogando tudo no lixo. Porque assim, no começo, lá no começo, esse negócio de instintos, natureza, era muito mais forte, porque realmente o ser humano tinha menos racionalidade, os tempos eram outros, eram mais difíceis, o ser humano tinha que lutar contra predadores, o ser humano não tinha os aparatos que ele tem hoje, e realmente tinha que seguir isso. Essas são prerrogativas válidas, mas isso só é válido tipo há 200 mil anos atrás. Hoje em dia, tal coisa não é mais válida, não. Porque assim, dizer, as mulheres têm uma natureza bestial, todo mundo tem. Todo mundo tem. Homens e mulheres têm. Elas são mais inclinadas à bestialidade, a coisas de esquerda, coisa e tal. Todo mundo tem isso dentro de si, cara. Isso não é uma questão só delas. Todo mundo tem isso dentro de si. Quando eu digo que nem todas são iguais, não é para dizer que tipo, pra você procurar. Não. É como eu disse, é para ensinar você que quando você for viver a sua vida, você não pistolar para todo lado. Não enxergar tudo como seu inimigo. É para você viver sua vida plena. Para você ter uma mira certeira em acertar quem merece tomar o tiro. Porque se você acerta quem não merece tomar o tiro, você não é diferente das que estão contra nós. Manda a real aqui, você não é diferente delas não. Na verdade você é pior que elas. Você é pior. Esse negócio de que tipo, a natureza delas é má, essas coisas, não vem com essa. Porque elas têm parte na gente e nós temos parte nelas. Essa tipo, o homem é provedor. O homem realmente tem um instinto maior de ser provedor. Mas elas também têm um instinto de provedor. Elas provêm para os filhos. O homem tem um instinto de prover para a família e a mulher tem um instinto de prover para os filhos. Ou seja, de ser provedor de algo ou de alguém já tem ambos. As mesmas sutilezas, as delicadezas, as formas de pergaminha existem em ambos. Em níveis diferentes, mas existem em ambos, porque a mulher e o homem não são seres de duas raças diferentes. A gente é ser humano. Mas pega os caras de 1900 pra cá, veja o que eles falam delas. Dane-se! Se tu inteligente falar pra você pular da ponte, você vai pular? Responde, você vai pular da ponte? Nem mesmo os gênios estão isentos de dizer asneiras. Realmente, naquela época, o bagulho era mais sério. A época influencia o discurso. Dificilmente alguém cria um discurso que é atemporal. Porque o discurso dele estará sempre atrelado à época em que ele vive. Por que Nietzsche se tornou ateu? Porque a igreja era uma filha da mãe. Por que Karl Marx disse que a igreja aliena as pessoas? Porque a igreja estava alienando as pessoas. Mas a igreja sempre fez isso? Não. Fez em muitos pontos históricos? Fez. Muitos pontos da história? Fez. Mas não na história inteira. Eles querem pegar 1000 anos, vamos dizer assim, nem 2000 anos, vamos pegar. Eles querem pegar pontos da história e colocar como se sempre fosse assim. Sendo que não é assim a natureza funciona. É tudo uma dualidade. É tudo uma dualidade. Eu vou falar sobre esse conceito de dualidade na natureza num outro vídeo. Mas não vai caber agora. Ou seja, se você acredita que todas as mulheres são iguais, o único falacioso aqui é você. O único falacioso é você. Única e exclusivamente você. Se elas estão assim, é porque querem estar assim. Elas deixaram correr solto o pior delas. Sempre realmente existiram mulheres assim. Não todas sempre foram assim. Sempre existiram mulheres assim. Vocês estão literalmente fazendo como que elas fazem. Vocês querem pegar os casos mais isolados e literalmente jogar para cima de todas como se todas fossem assim culpadas. Isso não te faz diferente delas. É aquela coisa que o Dom Sandro falou. Exceções existem, mas aqui a gente lida com a regra. Vou falar o que ele falou aqui. Exceções existem, mas são muito poucas. Tem que usar uma lupa para encontrar, mas existem. Mas aqui a gente lida com a regra. Exceções existem, mas a gente aqui lida com a regra, com a maioria. Elas
não são nossas inimigas. Não temos problemas com elas. A gente tá aqui para lidar com a maioria. E isso que a gente deveria seguir. O Van Sando acerta em cheio nisso. Porque literalmente faz com que os caras se tornem mais espertos, tanto para as armadilhas, e também se tornam mais espertos para não pistolar em quem não merece tomar um tiro. De não, digamos assim, atacar, ofender, fazer acontecer com quem sinceramente não é nosso inimigo. Você quer tornar aquele que não é nosso inimigo? Isso é burrice. A gente já tem inimigos demais. E para encerrar o vídeo, vamos falar uma frase de Karl Popper. Não importa quantos cisnes brancos você veja ao longo da vida, isso nunca lhe dará a certeza de que cisnes negros não existem. E eu vou parafrasear a frase dele agora. Não importa quantas putas você veja durante a sua vida, isso nunca lhe dará a certeza de que todas são putas.